Irmãos, temos trabalhado aqui, desde o início do ano, o tema da excelência. E Deus me levou à primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Ontem, eu tinha 3 sermões prontos, Carlos, 3. Eu estava orando, falei, eu acho que eu vou pregar esse, vou pregar esse, vou pregar esse. E aí eu comentava, com a Márcia, eu falei, amor, o maior desafio de um pastor não é ele pregar um sermão. O maior desafio de um pastor é ele pregar o sermão que o Espírito Santo quer que ele pregue. Esse é o desafio. Porque sermão todo pastor tem. Mas pregar o que Deus está mandando é outra conversa. E eu falei, Senhor, mas já está prontinho. Falou, não é esse, é outro. E nós devemos ser sempre obedientes à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E já de introdução, quero dizer isso a você, seja sempre obediente ao Senhor. Talvez você tenha às vezes um plano já na sua cabeça aí. Você chegou aí, ó, pastor, eu tenho um plano, já está tudo certo, eu já estudei, já me preparei, mas você consultou a Deus? Você perguntou a Deus? Porque talvez Deus tenha outro plano. E os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores do que os nossos. Palavra de Deus então em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja aos Coríntios. Essa não é a primeira carta dele, tinha uma carta que ele enviou antes, só que essa carta não temos acesso. Paulo escreve esta carta, que é chamada primeira carta, mas na verdade ele já havia escrito outra carta à igreja, e essa carta agora ele está em Éfeso. Ele passou 1 ano e meio em Corinto, trabalhando. O trabalho de Paulo em Corinto foi muito difícil. Paulo teve que aprender a fazer tendas com Áquila e Priscila, porque a igreja de Corinto não tinha visão de sustento. Então Paulo trabalhava fazendo tendas para se sustentar, e depois Paulo, até de certa forma, até um pouco irônico, fala assim, pede perdão à igreja por não ter cobrado isso deles, porque na verdade eles deveriam ter sustentado o apóstolo Paulo e não o fizeram. A igreja de Corinto foi um grande desafio para o apóstolo Paulo. Ele plantou essa igreja, ele trabalhou lá 1 ano e meio. Não é de praxe do apóstolo Paulo ficar tanto tempo num lugar só, mas foi direção de Deus que ele ficasse, porque num sonho ele teve a revelação e Jesus falou com ele, fica aí, prega aí, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Em obediência ao Senhor, Paulo ficou. A igreja de Corinto era uma igreja geograficamente muito bem posicionada. Ela tinha de um lado o mar Egeu, de outro lado o mar Jônico, tinha um dos portos mais famosos da época, o porto de Cencreia. Era um lugar do intelectualismo, estava mais ou menos a 80 quilômetros de Atenas, que era a capital intelectual da época. Então a cidade de Corinto também era uma cidade desafiadora, por causa da sua promiscuidade, uma cidade extremamente promíscua. Lá se adorava a Afrodite e também o deus Apolo. A Afrodite, chamada deusa do amor. Segundo os estudiosos, tinha mais de 10.000 sacerdotisas que desciam lá do templo para se prostituir com os homens na cidade. O culto ao deus Apolo, que pregavam o ideal de beleza masculina, levava os homens à homossexualidade. Esse era o cenário da cidade de Corinto. Comercialmente ela febril, ela era agilizada, o comércio girava, era uma cidade também cosmopolita, tinha de tudo lá. E é nesse lugar que o Paulo tem o desafio de plantar esta igreja. Quando nós olhamos a carta aos Coríntios, a gente pensa que talvez, se não fossem as primeiras palavras de Paulo aqui, talvez o nosso entendimento que essa igreja nem de crente era. Uma igreja extremamente infantil, uma igreja extremamente carnal. O verso 7 diz que nesta igreja não faltava dom, eles tinham todos os dons. Só que dom não é aferidor de espiritualidade, dom não é aferidor de maturidade. Muitas vezes você olha, porque a pessoa tem dons, então ela tem intimidade com Deus. Não, a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era imatura, era infantil e era carnal, e deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Alguns estudiosos dizem
que a igreja de Corinto talvez seja a igreja mais parecida com a igreja brasileira. É ou não é? Misericórdia. Eu falei, não, senhor, não pode ser. Mas os teólogos estudiosos dizem que a igreja de Corinto é a que mais descreve a igreja contemporânea. Uma igreja que não está entendendo quem é o Senhor, o que é a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, o sacrifício que devemos fazer uns pelos outros para servir a Deus, para glorificar o nome de Deus. Bom, dito isto, irmãos, o chamado à excelência, aqui eu vou dividir em algumas partes, e a primeira parte é que Deus chama a sua igreja para ser santa. Deus chama a sua igreja para ser santa. Versos 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Primeira coisa que quero chamar a atenção no verso 2, a igreja não tem dono. Algumas pessoas, por estarem muito tempo na igreja, elas falam assim, não, lá é a minha igreja, ou eu estou nessa igreja há tanto tempo que eu sou já patrimônio aqui da igreja. Não, a igreja não tem dono. A igreja tem, na verdade, um dono só. O dono da igreja é Deus, e Ele comprou com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa igreja aqui tem dono, mas o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja, e Paulo está deixando muito claro isso. A igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. A igreja é chamada a ser santa, e para ser santificado em Cristo Jesus, é necessário que eu e você entendamos que Jesus Cristo veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Jesus veio cheio de amor por nós e paixão, para nos livrar do pecado, porque o salário do pecado é a morte, para nos livrar das trevas, do ódio, do inferno, da separação eterna com Deus. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, esta pessoa é santa. É o que a Bíblia ensina. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto: vocês são santos, mas não por mérito de vocês, como ensina talvez a eclesiologia de outras igrejas, que dizem que para ser santo você tem que ter uma vida admirável, venerável, respeitável, e durante toda a sua vida você precisa viver acima da média. Aí você morre, é canonizado, é beatificado, é feito santo, e aí agora as pessoas vão pedir para você, que foi transformado num santo, mediar as orações entre você e Deus. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que quando Jesus morreu naquela cruz por nós, e nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu, da orfandade para sermos chamados filhos de Deus, naquele momento nós fomos feitos santos, porque o que nos separa é o sacrifício vicário de Cristo na cruz. O mérito de eu ser santo não é meu, o mérito de eu ser santo é de Cristo. A palavra santo vem lá do grego kadosh, que significa separado, consagrado. A morte de Cristo na cruz me separou, me consagrou, me tornou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou santo sim, porque fui separado das trevas para a luz, por meio do sacrifício vicário de Cristo naquela cruz. Então eu sei exatamente quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Uma igreja que não sabe quem ela é, ela vai ser tudo menos o que Deus chamou para ela ser. Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de quem somos, e nós somos santos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Cantamos aqui, alvos mais do que a neve, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Romanos 8:1, não há condenação, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você olhar no espelho, você precisa entender uma verdade: você é santo. Pastor, eu não me sinto santo. Eu não estou falando do que você sente,
Eu estou falando de quem você é. A Bíblia diz que você é santo, santa, separado para Ele. Esta é a santidade posicional, é um ato. É quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Então agora, Paulo continua, e ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala duas coisas no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Santificados é um ato. É quando eu recebi o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Naquele momento eu fui feito santo. Depois ele continua: chamados para ser santos. Está falando agora da santificação contínua, processual, que se dá ao longo da minha caminhada, aonde eu vou crescendo e amadurecendo até alcançar a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, o meu Senhor. A santificação primeira que falei é um ato posicional, porque Efésios 2,6 vai dizer: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não diz eu estarei, é Efésios 2,6, põe para mim, para o povo ver. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paulo coloca isso como algo que já aconteceu. Eu estou com Cristo, eu sou corpo de Cristo, eu estou assentado como igreja com Cristo no seu trono. Isso é um ato. A posição de autoridade que temos em Deus. Aliás, irmãos, sobre esta posição de autoridade, faz-se necessário dizer que diante das lutas que você enfrenta, diante das pressões que você vive, diante das setas do diabo, diante daquilo que te traz ansiedade, medo e insegurança, que te rouba o sono, que te tira a paz, você deve lembrar que Jesus lhe conferiu autoridade. Lucas 10,19, eis que vos dou autoridade. Uma autoridade de quem é corpo de Cristo. E como corpo de Cristo eu posso pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, sem que nada, absolutamente nada me cause dano algum. Quando eu sei quem eu sou, eu posso usar a minha autoridade como corpo de Cristo para resistir ao diabo até que ele fuja. Eu posso usar a minha autoridade que tenho como corpo de Cristo para abençoar a vida daqueles que estão sofrendo, para orar pelos enfermos, para levar uma palavra de esperança, porque eu sou a igreja, eu sou o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é tão verdade, irmãos, ainda, que preciso dizer lá 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, põe para mim. Lá está escrito algo muito importante que precisamos entender como igreja de Deus. É 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Põe o 20. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Eu e você, nós somos corpo de Jesus, nós fomos comprados naquela cruz. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, e lá no verso 19, volta ao verso 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação do Altíssimo, Ele habita em nós, Ele nos comprou, nós pertencemos a Ele, como templo do Espírito Santo que temos, aonde nós vamos, Deus está conosco, nós nunca estamos sozinhos, e Paulo está tentando ensinar isso à igreja de Corinto, porque é uma igreja que recebeu de Deus todos os dons, mas por ser imatura, por ser infantil e por ser carnal, é uma igreja que não está dando o testemunho que deveria dar ao mundo, porque a igreja existe para iluminar, a igreja existe para salgar, a igreja existe para proclamar o Evangelho. Se o mundo hoje perdeu a direção, é porque a igreja perdeu a sua voz, e Deus chama a igreja dele para transformar o mundo.
Deus chama a igreja dele para iluminar o mundo. Deus chama a igreja dele para salgar o mundo. Irmão, salgar o mundo significa que onde eu e você chegamos nessa identidade que recebemos de Deus, eu e você como sal que somos, quando você joga o sal na carne, ela para imediatamente de apodrecer. Quando eu e você chegamos num lugar que as coisas estão putrefando, estão fedidas, você fala assim, isso aqui não está me cheirando bem. Quando você chega, a putrefação do pecado para, porque você é salvo. Identidade. A sua presença como corpo de Cristo é suficiente, ou deveria ser, para fazer as trevas recuarem, para fazer a putrefação do pecado imediatamente parar, para fazer a injustiça recuar, para fazer a mentira fugir, porque você chegou. E você é corpo de Cristo, você é igreja de Deus. Amém, irmãos? É o que somos. Eu explicava hoje na classe de batismo, nós não somos o que pensamos que somos, irmãos. Às vezes a gente traz muito disso. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Não, não é. Você não é o que pensa que é. Somente aquele que cria pode dizer quem você é. Quem cria dá nome, quem cria dá identidade, quem cria dá propósito. A gente esquece disso. O homem, eu sempre falo isso, né? Vou falar de novo. O homem criou essa cadeira. Quem diz que vai chamar cadeira? Quem criou, é quem cria que dá nome. Serve para sentar. Quem cria dá propósito, diz para que serve. Se o homem é capaz de criar uma cadeira, dar nome, dar propósito, muito mais Deus que criou você. Ele te dá identidade e Ele te diz o propósito. Se essa cadeira tentar ser cama, ela vai parar lá no consultório da Márcia. Cadeira que quer ser cama precisa de terapeuta, porque ela foi criada para ser cadeira. E como é que agora está com crise de identidade? Quem tem crise de identidade é porque ainda não entendeu a identidade que tem em Cristo. Jesus sabia muito bem quem Ele era, o Pai. E agora, homens, me ouçam. Nós, como igreja de Deus, estamos falhando na paternidade. Mais de 30%, mas muito mais já, porque há muitos anos atrás, cerca de 30% dos brasileiros não tinham a certidão, na certidão do pai, na certidão de nascimento, o nome do pai. Meu pensamento está acelerado, né? Vou falar mais devagar. É que eu quero falar todo o assunto. Mais de 30% de brasileiros não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Sabe o que isso significa? Orfandade. Pai dá direção, pai dá limite, pai diz o que é, o que não é. Quem define o sexo da criança é o pai. Quando você tira a figura do pai, a pessoa não sabe quem é. Quando Jesus foi batizado em Mateus capítulo 3, verso 17, põe lá, ele diz assim, o pai diz assim para ele, quem falou com ele? O pai. E ele falou assim, tu és o meu filho, e tu és o meu filho amado. Eu tenho alegria em você. Sabe, meu filho, eu te amo por quem você é. Você não precisa me apresentar nenhum título, e você não precisa me apresentar nenhuma posse, para eu te amar. Eu já te amo. E o que você conseguir conquistar, granjear, do berço até a sepultura, é um mero detalhe. Não me impressiono com isso. Tu és o meu filho amado. Agora vai, e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus foi, e quem levou ele foi o Espírito Santo. E lá ele teve a vitória sobre o diabo, sabe por quê? Porque ele teve um pai que disse assim para ele, meu filho, eu amo você, e eu estou junto com você, por quem você é meu filho, e eu te amo. Deus não diz, tu és meu filho justo, meu filho bom, meu filho todo-poderoso, não, você é meu filho e eu te amo. E é com essa palavra que você vai para o deserto, e é nessa palavra que você vai vencer o diabo, e é debaixo dessa palavra que você vai cumprir seu ministério. Eu amo você. O que falta na igreja de Corinto, o que é? O que é que falta nessa igreja?
O que sobra nessa igreja? Dons. O que sobra nessa igreja? Espiritualidade. O que sobra nessa igreja? Resultado de trabalho. O que falta nessa igreja? Amor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor. Para ver se os coríntios entendem que sem amor tudo o que a gente faz não serve absolutamente para nada. Deus não está lá, irmãos, com os anjos, com aquelas pranchetas para fazer o checklist de quantas coisas nós fizemos. Às vezes a gente tem essa ideia, não, quando eu chegar no céu, eu tenho tantas coisas boas que eu fiz, que com certeza Deus vai aliviar para mim. Não, irmãos, Deus não vai. Não é sobre o que a gente fez, é sobre quem a gente é. Por isso ele fala aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Outra coisa que precisamos chamar a nossa atenção nesse texto. Irmãos, a igreja de Jesus, ela é rica. Quem enriqueceu a igreja? Jesus. Ele nos deu a palavra da salvação. Ele nos deu os dons. O dom é uma capacitação que o Espírito Santo dá à igreja para que ela glorifique a Deus. Você tem um dom. Todas as pessoas têm pelo menos um dom. Todas as que receberam Jesus. Como você está usando este dom para glorificar, para honrar, para exaltar, para erguer, para bendizer e para louvar o nome de Deus? Nós somos ricos. Está escrito, porque vocês já foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos está sobre sua vida. Você é riquíssimo. Mesmo nós sendo pobres, enriquecemos a muitos, porque nós temos o tesouro do Evangelho, a palavra de Deus e o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a nossa maior riqueza e essa o mundo não pode nos tirar. Mas essa riqueza não é para ser enterrada. Jesus diz que a luz deve ser colocada no alto para que todos vejam, a todos iluminem. Então a igreja é rica em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Agora veja o verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Eles não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, irmãos, eu vou guardar a minha santidade? Por que eu vou querer viver uma vida limpa, pura, santa, na presença de Deus? Porque o verso 7 diz: estamos aguardando a revelação de Jesus. Jesus vai voltar. E tem gente que esqueceu. Ele vai voltar. E eu e você precisamos estar de banho tomado, perfume passado, roupa engomada, bonitinhos para a volta de Jesus. O que isso quer dizer? A nossa vida precisa ser vivida na expectativa de que a qualquer momento Jesus volta. E voltando Jesus, Ele leva consigo a sua igreja. Irmãos, hoje eu falava na classe de batismo algo que eu lembrei, vou falar aqui de novo. Quando eu estava estudando filosofia lá na PUC, e eu estava fazendo seminário para ser padre, a gente faz primeiro um período de propedêutico, que chama de preparação, numa fazenda, trabalhando com gado, pelo menos comigo foi assim, trabalhando com gado, carpindo mandioca, fazendo todo um trabalho braçal, e estudando para o vestibular. Depois entrei na filosofia. Lá na filosofia, eu estava sendo encaminhado então para ser padre, depois ia fazer o noviciado e depois ia fazer a teologia para ser sacerdote. Mas lá na filosofia, aprove a Deus que a Márcia estivesse lá. Naquela época estava passando aquela série Hilda Furacão, que era a Ana Paula Arósio
a Ana Paula Arósio e o Rodrigo Santoro, e ela desvia o Rodrigo Santoro do negócio de ser padre. Aí eu falei, olha, a culpa é sua, porque eu estava indo lá no caminho e tal. Mas o que eu quero dizer é, quando nós estamos apaixonados por Deus, às vezes nós estamos, semana que vem é você, quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, precisa ser maior do que quando nós estamos apaixonados por alguém. Às vezes a gente faz mais por uma pessoa do que para Deus. Quando eu estava lá apaixonado, ainda estou, pela Márcia, eu recebia lá no seminário um pacote de fichas de ônibus, vinha 60 fichas, para um mês, ida e volta. Aquela ficha era a segunda moeda corrente em Curitiba, podia ser trocada por dinheiro. O que eu fazia? Eu tomava banho para ir para a faculdade, me perfumava e usava a ficha de ir, mas a ficha de voltar eu não usava, eu gastava para comprar um café e um pão de batata para eu comer junto com ela. Preste atenção ao cuidado que eu tinha. Eu gastava a ficha de ir, para não chegar lá suado. Eu deixava para voltar para casa suado, mas eu chegava cheiroso, porque afinal de contas, eu ia me encontrar com a minha futura esposa. E o bom que eu comia aquele pão de batata e já fazia caminhada na volta, ficava magrinho. Mas se eu sou capaz de fazer esse planejamento para estar bem com quem eu amo, irmãos, nós precisamos ter um planejamento melhor para a volta de Jesus. Precisamos estar limpos e cheirosos. Toda a boa obra que Deus nos confiou, precisamos fazer. Precisamos estar mais sensível à voz do Espírito Santo, o que Deus quer, o que Ele deseja de nós, como Ele quer usar a nossa vida, para que não sejamos meramente religiosos, mas sejamos conhecidos como os filhos de Deus nessa terra, e aonde a gente chega, chega a glória de Deus, chega o amor de Deus, chega a paz de Deus, chega o perdão de Deus, chega a compaixão de Deus, chega a igreja de Deus. Onde você está, a sua casa é uma igreja. E Jesus, quando voltar, precisa enxergar em você alguém que diz, Senhor, estou pronto. Irmãos, eu tenho vivido muito isso. Eu tenho dito todo dia ao Senhor, Senhor, eu estou pronto. A hora que o Senhor quiser me levar, eu já estou com a mala feita. Obrigado por não ter dito amém, irmão. Sinto que você me ama. Mas já estou com a mala feita. Meu coração não está aqui. Não está. Enquanto eu estiver aqui, estarei por amor a Deus e por amor aos irmãos. Mas a hora que Deus mandar um anjo assobiar para me chamar, eu já estou pronto. Bom, segunda lição que eu quero trazer nessa visão é Filipenses 4:8. Quero encerrar por aqui. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. E a igreja de Corinto estava perdendo essa batalha, porque a mente deles não estava, a mente daquela igreja não estava santificada. A minha oração é que a gente possa santificar a nossa mente. Para santificar a mente, você vai precisar ser intencional. Você vai começar a escolher o que entra e o que não entra no seu coração e na sua mente. Quem manda na sua mente é você. Ah, pastor, mas foi uma seta, veio um pensamento que eu não gostei. A Bíblia diz, leve todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Nenhum pensamento contrário a Deus e a sua palavra tem permissão para ficar na sua mente, se você disser não. A boca fala o que está cheio o coração. Ainda há muita coisa para ser tratada aqui. E eu quero só tratar uma coisa antes de terminar, eu preciso.
é quando o apóstolo Paulo fala lá no verso 13. Vamos para o verso 13. Verso 12 e 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está dizendo assim: é um absurdo que a igreja se divida. É um absurdo que os irmãos digam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Isso é influência do mundo, porque naquela época os irmãos da igreja de Corinto estavam acostumados com isso. Nas praças eles ouviam os filósofos, e cada um escolhia qual linha filosófica lhe parecia melhor, e dizia: eu sou dessa linha filosófica, eu sou daquela linha filosófica, eu sou daquela argumentação, eu sou da outra argumentação, não, eu sou batista, não, eu sou assembleiano, não, eu sou luterano, não, eu sou católico. Irmãos, o que Paulo está dizendo, isso é um absurdo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo estes que disseram eu sou de Cristo, estavam com o coração cheio de divisões, de facções e de carnalidade, porque esses que disseram nesse grupo eu sou de Cristo, eles estão dizendo assim: nós não obedecemos autoridade nenhuma, nem de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo. O que parecia uma grande espiritualidade, na verdade se revelou uma grande carnalidade. Amém. Então, irmãos, não existe espaço na igreja do Senhor para divisão, e nem para culto à celebridade. Se tem uma coisa hoje que eu acho que Deus abomina, é quando a igreja enche porque é fulano de tal que vai pregar, porque é ciclano de tal, se reúne em torno de nome de homens. E Paulo está dizendo aqui, ele diz assim: ainda bem que eu não batizei quase ninguém de vocês. Ele não está desprezando o batismo, ele está dizendo que as pessoas estavam se vangloriando porque foi fulano de tal que batizou, ou porque foi lá no Jordão se batizar, e esse batismo é diferenciado. Que bobagem, que coisa mais infantil e mais carnal. A igreja precisa amadurecer, porque se a igreja não amadurecer, o mundo não terá chance de melhorar. Nós precisamos, irmãos, sermos santos, vivemos o processo de santificação, precisamos acabar com toda a divisão, e precisamos olhar para a cruz, porque foi lá que nós fomos perdoados, foi lá que nós fomos comprados, foi lá que Ele nos amou até o fim. E olhando para essa cruz e para esse amor, que vida temos vivido, e que igreja temos sido diante de um mundo que geme e que sofre e que clama, e a resposta é a igreja, somos nós. Quando você sair dessa porta para fora, lembre-se, a começar pela sua casa, muitas pessoas precisam de você santo, santificado, cheio do Espírito Santo, maduro, pronto para responder todas as demandas que essa vida traz. Amém? Que Deus nos ajude nisso. Só dar as boas-vindas hoje. A gente tem a presença aqui do Davi, do Arthur e do Caleb. O Davi é o filho do Eduardo e da Priscila. Cadê o Eduardo e a Priscila? Sejam bem-vindos. É o primeiro culto do Davi? Amém. O primeiro de muitos. Amém? O Lucas e a Adriele, cadê com o Arthur? Saiu para trocar o Arthur? Tá bom. E o Danley e a Ivânia com o Caleb? Amém. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu só queria, que eu esqueci uma coisa, a gente prometeu para a Bruna que ia estar orando. Queria muito pedir para a igreja também, essa semana, estar orando por uma situação bem delicada. A casa que a Cauana ficou quando ela morou fora 6 meses, lá nos Estados Unidos, a irmã mais nova da Giovana, a Cauana ficou na casa da Giovana, a irmã mais nova dela, não tem nem 30 anos, faleceu na sexta-feira, né? Faleceu na sexta-feira, ela tinha diabetes,
Infelizmente, ela não cuidou muito bem dessa doença. A gente entende, é uma doença grave, mas é difícil para um jovem lidar com a diabetes. Mas é uma família que nós conhecemos, uma família cristã lá em Curitiba, que está passando por esse luto, a mãe e toda a família. Então, a gente está lembrando em oração, tá bom? Orar por essa família. E as crianças aí sejam bem-vindas. Logo vamos apresentar aqui, amém? Então, sejam todos bem-vindos. É isso, é essa sensibilidade que a gente precisa ter, de olhar para o lado e ver o que está acontecendo e se tornar responsável. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo Teu imenso amor, que o Senhor derramou aquele sangue, Teu sangue puro, santo, se ofereceu como um cordeiro sem mácula em nosso favor, e nos comprou e nos fez igreja Tua. Senhor, nós queremos ser uma igreja que Te dá alegria, queremos ser uma igreja viva. Senhor, nos ajude nessa caminhada, a não sermos infantis e nem carnais, nem imaturos, mas que todos nós possamos crescer e amadurecer até alcançar a plena varonilidade, a plena maturidade do varão perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nos ajude nisso, nos ajude a crescer como igreja, nos faça como o bom samaritano, que vendo a pessoa caída, se responsabilizou por ela. Ajude-nos, Senhor, a entender que nós somos responsáveis pelo nosso irmão, e que precisamos brilhar e salgar a nossa sociedade. Ajuda-nos nessa missão, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Pai, mantenha os nossos olhos em Ti, para que nós nos lembremos quem somos e o que estamos fazendo aqui. Somos peregrinos, forasteiros, viajantes, estamos passando. Mas enquanto estamos passando, queremos cumprir plenamente a Tua vontade. Ajuda-nos nisso. E que através desta igreja, da Tua igreja, Montenegro seja transformada. Que todos aqueles que estão sofrendo possam encontrar no Teu corpo um abraço, um afago, uma resposta, uma mão estendida, uma ajuda, Senhor, passos que são dados em direção a todos que precisam. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos orientado, nos corrigido, nos disciplinado, nos açoitado até, mas o Senhor açoita e disciplina quem tem por filho. Por isso nós nos alegramos, tanto com os seus incentivos e encorajamentos, quanto com a disciplina que vem do Senhor. Ajude-me a mim, ajude-nos a nós, Senhor, a sermos reconhecidos como Teus filhos, onde quer que a gente esteja. E a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.